Você já assistiu Castelo Infinito, o novo filme de Demon Slayer? Eu já, 3 vezes. Gente, eu tô um pouco viciada, mas esse é outro assunto. Bem, eu já fiz 2 vídeos comentando a questão da classificação indicativa do filme, que a gente já precisou aceitar, já foi recorrido, já foi negado, o filme saiu para maiores de 18 aqui no país, o que significa, na lei, eu sei que tem cinema fazendo diferente, que menores de 16 anos não entram sequer com autorização ou presença de responsáveis, mas estou aqui para mostrar para vocês os argumentos detalhados pela primeira vez nesta internet, pelo menos no YouTube, do porquê eles realmente colocaram a classificação mais 18 no filme de Demon Slayer. Isso porque um inscrito que tem me mandado documentações desde o começo de todo esse problema, ele fez uma reclamação direto para o Ministério da Justiça e recebeu um documento de 4 páginas deles explicando em detalhes porque eles fizeram com que o Castelo Infinito fosse classificado para maiores de 18. Então aqui eu vou ler com vocês pela primeira vez, eu só passei o olho no documento, eu não li tudo também. Eu quero saber junto com vocês nesse vídeo a argumentação que a gente não encontrou em qualquer lugar na internet do porquê aqui no Brasil o filme foi indicado para, ou melhor, o filme não foi indicado para menores de 18 anos. E vocês vão ver nesse documento aqui, gente, o que eu já tinha explicado antes, mas aqui vai ficar mais claro, porque vários dos argumentos que as pessoas estão utilizando de ai, tem decapitação, tem braço voando, tem cena de suicídio, isso tudo não colocaria o Castelo Infinito como para maiores de 18. Agora que eu já assisti 3 vezes, eu vou comentar, inclusive eventualmente citando cenas do filme, então se você não quiser qualquer spoiler, talvez esse vídeo não seja o indicado. Sem mais enrolação, se inscreva nesse canal, confira a minha coleção inspirada em Demon Slayer também em loja.com.br/Gabi-Xavier com descontos e muito mais. Mas depois desse vídeo, porque agora você vai ficar aqui, depois de deixar o seu like incrível, que eu espero que você tenha deixado, e comentários já falando também sobre essa questão e o que você achou de O Castelo Infinito, se você já assistiu. Prezado senhor, trata-se da obra Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Castelo Infinito. Nesse sentido, informa-se que foi atribuída a classificação indicativa de não recomendado para menores de 18 anos, o que a gente já sabe. Mas por que será? Na análise foram considerados o grau de incidência e a relevância dos critérios temáticos identificados, os quais determinaram a faixa etária não recomendada conforme os parâmetros estabelecidos nos normativos vigentes e no guia prático de audiovisual que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, tá? Foram observadas a identificação dos conteúdos enquadrados nos critérios técnicos, a ponderação entre as fases descritiva e contextual e a presença de fatores agravantes ou atenuantes também descritos neste documento. Assim, essa parte aqui é bem importante, hein? Destacaram-se a morte intencional, que entra na faixa de 14 anos, a mutilação, que entra na faixa de 16, muita gente argumentava braço, perna e coisas voadas e pescoço sendo cortados, mas isso deixaria o filme como não recomendado para menores de 16, o que deixaria que menores de idade entrassem com autorização de responsáveis. Então, a argumentação de algumas pessoas não cabia tanto nesse caso aqui. O suicídio também entraria para 16 anos. Para quem estava argumentando que citam esse fato 3 vezes, não apenas uma no filme, não colocaria como mais 18 ainda assim. A tortura, 16 anos. A violência gratuita ou banalização da violência, também 16 anos. E a apologia à violência, 18 anos. Crueldade, 18 anos. Nesses 2 pontos a gente sabe que eu discordo, porque apologia à violência em Demon Slayer, falar isso e não precisa pensar em contextos anteriores ou posteriores é um absurdo. Não existe apologia à violência, muito pelo contrário. E crueldade, eu quero muito entender como eles explicam essa análise de crueldade, porque é um tema muito abstrato, muito aberto. É muito difícil você entender o que é uma crueldade num filme que tem vilões como tantos outros, mas qual é esta crueldade que coloca um filme como para maiores de 18 e outro não. Outras obras da mesma franquia receberam classificações indicativas distintas. Sim, por exemplo, o último filme de Demon Slayer no cinema saiu como não indicado para menores de 14 anos aqui no Brasil. Uma diferença, inclusive, da classificação indicativa do anime em streaming, que é recomendado para maiores de 16. Isso é que eles estão dizendo, em todo este parágrafo eles continuam falando que não existe qualquer comparação ou paralelismo entre as obras, porque as equipes de análise de classificação indicativa no país recebem o conteúdo do filme, os documentos, isoladamente. Então não importa se eles assistiram ou não os conteúdos anteriores, não importa se é uma franquia, se é um live action, se é um filme japonês, se é um filme coreano, se é um filme brasileiro, americano, francês, eles fazem uma análise simples daquele conteúdo isolado de qualquer outro. Então, pra gente que tá aqui de fora, comparar com as outras obras faz sentido, porque a gente
gente conhece, a gente consegue fazer até imageticamente uma comparação lado a lado, entender que, poxa, não tem tanta diferença assim de maneira visual, especialmente no que já aparecia em filmes anteriores e apareceu nesse filme agora, mas nós podemos fazer isso. Para quem está analisando, esse argumento é falho, porque para eles não importa o que veio antes, muito menos o que vem depois. E é exatamente isso que eles falam na próxima parte, que similaridade não equivale à igualdade, que cada obra deve ser analisada individualmente, considerando tendências de indicação, bem como fatores agravantes e atenuantes. Ok, isso a gente já sabe. A métrica aplicada considera critérios taxativos e é empregada de forma individualizada, o que impede a formulação de juízos subjetivos, o que eu discordo porque tem muita coisa inclusive no guia, que já é subjetivo por conceito, tá? Mas o impacto imagético é sempre o primeiro fator a ser considerado e assume caráter definidor da classificação final. Eles estão dizendo aqui que o que aparece na tela, possivelmente, então, é mais pesado, tem um fator maior do que, sei lá, o que está por trás daquela cena, o contexto narrativo no roteiro em si. Eles também falam aqui, possivelmente respondendo à questão de que no Japão o filme é para 12 anos e aqui foi para 18, com essa parte aqui, ó. Podem surgir questionamentos quanto à indicação etária atribuída em outros países. Nesse sentido, informa-se que cada nação possui seu próprio sistema de classificação indicativa baseado em critérios específicos e alinhado às diretrizes de suas respectivas políticas públicas. Isso é claro, né, gente? Por mais que a gente fale, no Japão saiu para 12 anos, em tal outro país também, na verdade, cada país vai definir quais são os critérios de análise da classificação indicativa e comparar um com o outro. Aí sim, eu acho que não faz sentido nem aqui fora, né, externamente a análise oficial. Eles falam 2 parágrafos sobre isso, sobre a soberania nacional e a nossa capacidade e importância de decidir de acordo com a nossa própria política pública, o nosso contexto cultural, concluindo com, nesse sentido, a soberania de classificação indicativa brasileira significa que o Brasil tem autonomia para definir seus próprios critérios de avaliação, baseados em seus valores culturais e sociais, bem como nas peculiaridades do desenvolvimento humano. Isso. Pulando para a questão, de novo, da análise. É importante entender que na obra a violência é utilizada como forma predominante e, por que não, única de resolução de conflitos. Gente, eu não sei se ele estava querendo dizer aqui que, poxa, é uma obra que não dá para você sentar e conversar, mas naturalmente porque é uma ficção em que existem seres grotescos, imaginários, demônios, monstros que eles não vão sentar para conversar. Se eles vêm de forma agressiva, a solução para acabar com eles é uma luta, mas é uma luta com uma figura que não existe. Então, acho essa argumentação aqui, essa justificativa um pouco falha, mas tá. Não se pode justificar ou atenuar a presença de cenas de violência desproporcional. Ele diz aqui, então, que há cenas de violências desproporcionais. Na forma dos vilões, sim. Agora, de forma mais pesada, no arco do Akaza, a gente vê ele cometendo violência, inclusive, para se vingar de quem envenenou aqueles que eram a sua nova família, contra 60 e tantas pessoas. Depois você vê esse mesmo vilão, já como Oni, acabando com várias outras pessoas, né? Então, violência desproporcional, pelo lado especialmente dos vilões, existe. A mera existência de um cenário supostamente fantasioso não transforma automaticamente atos violentos em elementos narrativos legítimos. Tudo bem, como eu disse aqui, é uma fantasia, mas eles estão dizendo que ser uma fantasia não transforma o ato violento em uma coisa legítima. Mas eu acho que, por mais que a imagem, como vocês falaram lá em cima, seja o que mais pesa para além da narrativa, a narrativa também tem um peso em si, porque senão não seria um filme. O filme é formado de imagem, roteiro. O significado é uma soma das duas coisas e vários outros elementos ao redor disso. Mas ok, vamos continuar. A classificação indicativa tem como objetivo proteger o público infanto-juvenil de conteúdos que possam causar impacto negativo em sua formação. Quando a violência é apresentada de forma recorrente ou explícita, ou seja, quando é gratuita ou banalizada, pode naturalizar comportamentos agressivos e insensibilizar o espectador, sobretudo os mais jovens. Aqui eu discordo amplamente. Porque quando ele diz que foi uma violência gratuita e banalizada, ele quer dizer que Demon Slayer as pessoas ficam jogando ataques para todos os lados e lutando sem nenhum propósito. E isso, aí sim, é ignorar de maneira proposital todo o roteiro que não precisa conhecer nada da história para trás, analisando isoladamente apenas o Castelo Infinito. Nenhuma violência banal. Muito pelo contrário. A gente tem no arco
arco do Tanjiro, nesse filme, toda uma história, inclusive, para mostrar como muitas vezes a sede de sangue não é o caminho. O certo é como o pai dele fazia, de ter uma força sobrenatural, mas só utilizá-la quando era estritamente necessário, quando ele precisava defender os seus, a sua família. Então tem todo um momento de flashback, inclusive bem longo nessa história, e a história conclui também com o arco do Akaza, trazendo a mensagem de não violência. Então você dizer que a violência é banalizada, naturalizando ou podendo naturalizar comportamentos agressivos, aí eu acho que, de novo, é de propósito ignorar uma mensagem que aqui eu não acho que ela pode ser menor do que a imagem que aparece na tela. Senão qualquer filme de luta que saia aqui no Brasil, ele vai precisar entrar nos mesmos critérios. E ainda assim, violência extrema entraria no caso da classificação de 16. Se isso aqui é parte da argumentação de apologia à violência, aí eles estão, sinceramente, com todo respeito, surtando. Porque não há apologia à violência. Se você fala de apologia a, você precisa falar e analisar o discurso interno. E o discurso interno passa muito longe disso que eles estão falando. No caso do filme, a violência é representada de forma estilizada e espetacularizada. Sim, porque eles trazem a noção metafórica de cada um dos golpes. O golpe da água tem uma movimentação de água, então vem a água em cima. O golpe do relâmpago, muito rápido, tem a potência, a força, o impacto de um relâmpago. Então eles colocam as imagens estéticas de um relâmpago. É até uma forma, na minha visão, de suavizar a luta. Segundo eu estou entendendo, eles estão colocando aqui, ó, que a violência foi usada como recurso estético e de choque, o que exige uma atenção redobrada na análise classificatória. Me parece que eles olharam esse filme, O Castelo Infinito, sozinho e falaram, nossa, os protagonistas lutam, eles batem e é um show de luzes, um show visual, os jovens vão querer sair por aí batendo nos outros também para ter esses poderes maravilhosos e brilhantes como estão vendo na tela. Portanto, a classificação atribuída é justificada, pois a obra apresenta cenas violentas que excedem o necessário para a construção narrativa, mesmo que ambientadas em qualquer contexto. Como você pode dizer que ela excede o necessário se você está ignorando o contexto? Não faz sentido qualquer, nenhum. Não há como considerar, portanto, a atenuante de contexto fantasioso. O contexto fantasioso não é o atenuante. O atenuante é o contexto narrativo. Não importa se é uma fantasia ou não, se a narrativa está contra a violência, você dizer que uma animação belíssimamente impecável, com efeitos de água, fogo, raio, isso é uma forma de banalizar, espetacularizar e, portanto, fazer apologia a, ignorando o que é dito pelos personagens e o que está por trás disso? Não dá, gente, desculpa. Até aqui não dá para eu entender mesmo. Como forma mitigante do impacto imagético percebido, pois poderia comprometer a função protetiva da classificação indicativa, ao minimizar o impacto potencial dessa cena sobre o público vulnerável. Reitera-se a conclusão da avaliação. Sabe o que parece? Isso eu conversei com uma pessoa da Sony, inclusive, em uma das premieres que eu fui do filme. Parece que a visão deles é realmente uma proteção àquelas pessoas que são jovens, não conhecem o contexto da animação e elas podem cair no cinema, ver algo que elas têm direito de assistir, né? Elas podem entrar com autorização dos responsáveis e serem, de repente, comprometidas por uma história, por um filme que espetaculariza a violência. E na visão deles, promove uma banalização e até incentivo a atos violentos. Então eles estão protegendo jovens desavisados, especialmente, de entrarem nessa sala de cinema e de repente serem atropelados por um filme agressivo e que traz uma mensagem também agressiva. Se uma pessoa pega essa análise, gente, e conhece zero de Demon Slayer, sinceramente, eles vão achar que é um filme, é uma animação, um anime, que realmente faz uma mensagem pró-violência. Me parece uma daquelas análises, infelizmente, que cai um pouco no preconceito, inclusive, que a gente teve durante tanto tempo com esse tipo de mídia, com animes, até mesmo aqui no Brasil. A obra tem como eixo temático predominante a violência. O eixo temático não é a violência. O recurso de ação, recurso narrativo realmente envolve muitas cenas violentas, mas até mesmo em quantidade, em proporção de tudo que a gente já viu de Demon Slayer, esse é um dos filmes com menor quantidade visual e temporal com cenas violentas em si, tá? Porque a gente teve especialmente muita cena pra dizer por que aquilo estava acontecendo. Muito flashback, muita emoção, muito contexto de construção de personagens, enfim, tô ficando um pouco ofendida.
que se apresenta de forma recorrente e central para o enredo e com impacto visual e emocional, isso com certeza. Mesmo ambientada em um universo fantasioso, as cenas violentas são representadas com realismo anatômico, incluindo decapitações, desmembramentos, perfurações, eviscerações e jorros de sangue abundantes. Tem tudo isso. E tudo isso, até onde eu entendo, entra na classificação de 16 anos, como eles mesmos abriram esse documento falando. Tem decapitação dos Onis, tem desmembramento, sim, tem perfurações, tem jorros de sangue abundantes, sem dúvidas, inclusive com sons, efeitos sonoros extremamente impactantes dos ossos, do sangue que jorra aqui, que jorra ali, e isso é emocionalmente bem pesado. E eu concordaria se aqui no Brasil esse tipo de recurso colocasse o filme como classificação para maiores de 18, mas segundo o guia prático, ele entra como 16. Então, concordo totalmente com essa parte, mas não justifica os mais 18. Aqui não. Esses elementos são intensificados por recursos como câmera lenta e planos fechados. A violência não é pontual, mas constante e essencial para o desenvolvimento da narrativa, sendo retratada como um instrumento de superação, justiça ou evolução dos personagens. A violência não é retratada como um instrumento de superação ou justiça. A violência ela acaba sendo uma consequência como defesa dos personagens principais que precisam justamente acabar com os vilões que aí sim são violentos por serem. A história de Demon Slayer, inclusive, ela não relativiza a violência do vilão. Quando ela traz a história do passado do Akaza, o que traz na mensagem é exatamente como ele se perdeu, como ele era um garoto extremamente violento, perturbado, que fazia de tudo para defender o seu pai, mas se perdeu dentro disso e se reencontrou ao encontrar o seu sensei, aquela que seria a menina que ele futuramente se casaria, e ele viu como a vida ela era muito mais repleta de equilíbrio e de felicidade nesse convívio do que simplesmente sair por aí batendo nos outros como se não tivesse consequência para tal ato. E a escolha dele de acabar com si mesmo e escolher não se regenerar mais também é uma escolha voluntária contra a violência que ele estava perseguindo a todo custo. Colocar a defesa dos mocinhos para acabar com os vilões sendo instrumento de superação e justiça não é verdade. O instrumento de superação do Tanjiro nesse filme aqui é ele percebendo que a sede de sangue não era o caminho. Era ele relembrando o seu pai com a Hinokami Kagura, a dança do deus do fogo, e vendo que, poxa, talvez o equilíbrio de si mesmo seja a forma de superação maior. E derrotar o seu inimigo precisa ser uma atitude final, quando não há mais qualquer outra solução, quando não há mais caminho para percorrer, não a primeira escolha na sua frente. Há também episódios de violência entre humanos, tem, especialmente no arco do Akaza, com crianças e adolescentes como vítimas, o que eleva mais ainda o grau de impacto. Tudo bem, isso seria um grau a mais de violência, de novo, 16 anos. Destacam-se cenas em são vislumbradas, acho que em que são vislumbrados, de punições corporais severas, violência contra a criança, além de testemunhos de mortes violentas perpetradas por personagens adolescentes. Mortes violentas por personagens adolescentes, só no caso dos adolescentes acabando com Onis, com criaturas fantásticas, tá? Fora isso, por exemplo, no arco do Akaza, quando ele começa a acabar com todo mundo e matando geral, ele é já um adulto, já tem 18 anos. A obra inclui ainda massacres cometidos com as mãos nuas, arco do Akaza, com detalhamento gráfico de órgãos internos sendo arrancados, só na luta final, quando o Akaza, ele dá vários golpes em si mesmo. Eu comentei isso no meu último vídeo com spoilers. Ele abre as cavidades do corpo e ele não arranca os órgãos fora, mas você vê os órgãos expostos ali. É uma coisa realmente de tudo que a gente viu no filme. Essa é a parte, a única parte que eu classificaria como gore, realmente. Que tem vísceras explícitas e o barulho daquilo e é meio nojento de você ver. É realmente a parte graficamente mais chocante, mas depois ele arranca um pedaço da pele e logo se regenera. Não tem órgãos sendo arrancados e não é uma coisa frequente no filme, sem dúvidas não. Corpos mutilados, vísceras espalhadas pelo cenário, não acontece, é tudo sangue. Eles citam as vísceras, mas você não as vê, tá? A única coisa que se espalha é quando o Muzan ele enfia a mão dele na cabeça, também citei isso no meu último vídeo do Akaza, quando ele o encontra, na época ele não era ainda o Akaza, e aí voa um negocinho na tela que você claramente assimila com um pedacinho do cérebro dele que voou, tá? Mas é a única coisa e não é tão explícito assim também, parece mais um pedaço de sangue. Ainda assim, a violência extrema entraria para mais 16
16. Outro aspecto relevante é a autoviolência, resultando em cenas intensas com grandes padecimentos físicos, vísceras expostas, sangue em profusão, com forte carga simbólica, a cena do Akaza, no final, quando ele se auto-inflige ali uma dor, um machucado, não porque ele está cometendo um suicídio. Não é este peso que tem, na verdade, é uma superação do seu lado ruim, do seu lado vilão e abraçando novamente o seu eu humano, o seu eu carinhoso, a sua família que ele esqueceu e agora se lembrou e a sua essência que ele tá recuperando. É muito forte ele se machucar, mas não é como se fosse uma cena, não tem o peso de uma cena de suicídio. Não é isso. Mas é isso que eles estão citando aqui. E a cena realmente, de tudo, eu concordo, é a cena mais pesada de O Castelo Infinito. A narrativa aborda ainda temas perturbadores como vingança, que se somam à violência física para compor um conteúdo de alta complexidade emocional. Sim, é um conteúdo de alta complexidade emocional. Os protagonistas, em sua maioria adolescentes, enfrentam situações de sofrimento extremo, físico e psicológico, o que reforça a inadequação da obra para faixas etárias inferiores. Mas, de novo, aqui não contextualiza a obra para mais 18. A gente ainda entra nos critérios de 16 anos. O conteúdo violento apresenta diversos agravantes como frequência, relevância para a trama, composição das cenas, motivação e inadequação para crianças e adolescentes. A naturalização da violência como meio de superação ou evolução, de novo, discordo dessa frase aqui. A ausência de contraponto aos atos violentos. Alguém dormiu num grande pedaço, e quando eu digo grande, é grande mesmo, porque as pessoas estão reclamando, inclusive, dos flashbacks muito demorados, e esqueceu totalmente da parte do contraponto aqui à violência, que é basicamente a mensagem do filme. O arco do Akaza é uma mensagem contra a violência, mas tudo bem, vamos lá. E a predominância da violência como forma de resolução de conflitos são características marcantes, que impedem que o caráter fantasioso da obra atenue o seu impacto. A metodologia de análise de classificação indicativa aqui apresentada consolida os princípios técnicos, éticos e legais que regem a política pública brasileira voltada à proteção integral de crianças e adolescentes. Fundamentada na objetividade, na proporcionalidade e na análise contextual, essa abordagem rejeita qualquer forma de subjetividade, mas está sendo extremamente subjetivo na hora de analisar aqui. Vou dizer que, inclusive, quando a gente estuda em cinema e a gente faz uma análise do filme, qualquer análise técnica, ela exclui qualquer conceito de bom, ruim, adequado, inadequado, pesado, leve, não tem. Quando você entra nesse tipo de análise, ela é obrigatoriamente subjetiva. Uma resenha de um filme, ela é obrigatoriamente subjetiva. Uma análise técnica, ela olhará planos, movimento de câmera, sons, elementos diegéticos e não diegéticos, o que tá na tela, o que não tá na tela, mas é tudo técnico. Quando você faz uma classificação indicativa que ela precisa analisar narrativa, contexto e precisa conceituar em adequado e inadequado, você já caiu em subjetividade. Portanto, isso aqui é impossível. Essa frase é completamente inverídica. Juízo de valor ou paralelismo simplista entre obras distintas, assegurando que cada conteúdo seja avaliado de forma individualizada e técnica. Não tem como ser apenas técnico, especialmente quando fica claro nessa análise que o contexto narrativo, e eu não estou dizendo de gênero fantasioso, eu digo roteiro, o que é dito, o que é mostrado, quando tudo isso também é claramente ignorado ou analisado de maneira explicitamente enviesada. A autorização dos pais, tutores, curadores e responsáveis para o acesso de crianças e adolescentes aos cinemas e aos espetáculos abertos ao público será concedida conforme critérios estabelecidos. No caso de obras classificadas como não recomendadas para menores de 18, será permitido o acesso de adolescentes com idade igual ou superior a 16 anos, desde que estejam acompanhados por responsável legal ou por acompanhante autorizado por esse, o que a gente já tem dito aqui nos vídeos. Depois, ele cita o Código de Defesa do Consumidor para aquelas pessoas que compraram os ingressos quando tinha uma outra classificação e viram que não podiam mais assistir, como pedir o seu dinheiro de volta e outras questões regulamentando este tópico em si. Por fim, estas são as informações, Coordenação Geral de Política da Classificação Indicativa. Este é o documento. Eu fiquei um pouco decepcionada porque eu achei que eles contextualizariam melhor o aspecto da crueldade, porque
é um fator extremamente subjetivo que entra na classificação para 18+. E quando eles falam de apologia à violência, eu entendi claramente aqui o que eles enxergaram como apologia à violência, eu discordo. Eles colocam que Demon Slayer é uma história que tem muita violência, espetacularizada pelas imagens, porque é uma linda animação com show visual, e realmente os poderes, especialmente dos Exterminadores de Oni, eles vêm com estas cenas em tela que são maravilhosas, mas em nenhum momento a obra ela apoia a violência como recurso de superação. É claro que um herói conseguir vencer um Oni é uma superação durante uma luta, portanto, na linha fina, né, na linha fria do texto, é uma pessoa se superando através da luta. Ficou mais forte, se superou e venceu. Só que, de novo, por acaso, neste filme em especial, acho que mais que qualquer outro lançamento de Demon Slayer, existe uma mensagem em todos os arcos, especialmente no último, que ele finaliza com esta ideia de não violência, de não buscar a violência, de não querer ser mais forte porque é melhor ser mais forte, que aliás, ser mais forte que o outro é uma coisa bem conceitual de anime, até esses pra criancinha de 12 anos, sei lá, tipo Dragon Ball. Não é isso que acontece em Demon Slayer. O protagonista, ele não quer ser o mais forte de todos, ele não busca e ele não traz esse discurso. Não mesmo. Ele sequer é um cara que quer ser agressivo e acabar com seus inimigos porque ele tem ódio por eles. Até mesmo o Zenitsu, quando ele acaba com o Kaigaku, ele faz isso com pesar, dizendo ele precisa fazer isso, mas ele sente muito, porque ele queria, na verdade, lutar junto do Kaigaku. E o Douma, que foi utilizado por muitos como argumento de por que esse filme foi 18 anos, ele ainda não foi enquadrado nas piores cenas, talvez no próximo filme ou nem isso. O arco do Akaza, assim, especialmente no seu flashback, tem cenas extremamente fortes e dramáticas, mas que por peso de violência em si, como a gente viu e eles mesmos citaram, entraria em 16+. O que eles argumentam amplamente nesse documento é a questão da apologia à violência. E, de novo, eu vou terminar esse vídeo dizendo, pra mim, dizer que Demon Slayer, mesmo no Castelo Infinito, faz apologia à violência é um absurdo. Eu não tenho nenhuma palavra melhor pra dizer. É um absurdo. Agradeço muito ao Alexandre, o inscrito que mandou esse documento aqui. Agradeço também à Coordenação Geral de Política de Classificação Indicativa pela resposta, para que a gente tenha uma visão mais ampla do que aconteceu. Eu sinto muito em discordar. Eu recebi mensagens de mais de uma pessoa que trabalham em empresas diferentes com esta parte de classificação indicativa de advogados, de produtoras e pessoas que tentaram entender o porquê dessa classificação. E claro, as pessoas que analisam, elas vão olhar os critérios do guia e pontuar como acharem necessário. Só é discrepante, sim, frente a vários outros lançamentos simultâneos a este no cinema, e não consigo tirar da cabeça que, por ser uma animação, por ser um desenho, os avaliadores tiveram uma preocupação muito maior com esta obra, como se, por ser animação, isso é uma forma de atingir mais certeiramente os jovenzinhos, e jovenzinhos podem acabar vendo no cinema o que eles não deveriam ver. Nada impede que esses mesmos jovenzinhos vejam outros vários filmes de ação, de terror, com classificação inferior, ainda que com cenas mais pesadas. Um comentário muito curioso, fora de contexto, ou nem tanto assim pra vocês. Eu tava, antes de ontem, reassistindo O Coração Valente, um filme antigo, lá da Guerra da Escócia. Amo esse filme, inclusive. E aí, durante esse filme, tem cenas bem explícitas de cortar o pescoço de uma pessoa, e você vê aquele corte acontecendo seco, o sangue vazando, ou de metendo machadada na cabeça do outro, e você vê aquilo em primeiro plano na tela, um close. E eu falei, peraí, juro, dei pausa, procurei classificação indicativa, 16 anos no Brasil. Outra equipe, outro ano, outra época, mas violência por violência, coisas explícitas por coisas explícitas, um filme entra com 16 e o outro entra com 18. O que eles estão dizendo aqui, sim, é que Demon Slayer foi classificado acima do esperado porque faz apologia a este assunto, não apenas o apresenta de maneira explícita, como às vezes acontece no filme, sim. Esperava sair desse documento entendendo um pouquinho mais, sair um pouco mais preocupada, um pouco mais decepcionada, mas espero que eu tenha compartilhado informações úteis com vocês, e eu acho que se continuar assim, nesse mesmo nível de análise, os próximos filmes, daqui a 2, 4 anos, serão certamente para maiores de 18, porque a coisa vai ficando muito, muito mais pesada. Eu já falei muito? Muito.
mais pesada. E é isso, ainda não terminei de falar de Castelo Infinito neste canal, temos muitos assuntos derivados para comentar aqui e nas redes sociais também, @xgabixavier, mas sobre classificação indicativa, esse foi o último vídeo. Mas a série completa da trilogia sobre isso aqui no canal tá extremamente interessante e fundamental para todo fã de Demon Slayer, então se você puder, por favor, deixa o like, comenta aqui embaixo que isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas esse assunto, este vídeo em si, e compartilhe para que mais pessoas entendam o que aconteceu e quais foram as reais explicações justificáveis ou não sobre essa classificação indicativa que foi a permanente, afinal de contas, de Castelo Infinito aqui no Brasil. A gente se vê nos outros vídeos por aí, espero eu. Até mais. Tchau, tchau.